Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder continuar na sua companhia. Assista junto comigo a entrevista com o jovem escritor Marcelo Félix. Na primeira parte da entrevista, Marcelo faz relações entre o hábito da leitura e seus reflexos no ato de escrever. Ou seja, na atividade de escritor. Ele fala de alguma de suas experiências como leitor e comenta sobre livros lidos e autores de sua preferência. É possível você ser um escritor sem ser leitor, né? A leitura é muito importante, não só para se você quiser ser um escritor, mas em geral, né? A vida das pessoas tem que passar pelas letras. Eu sei. E essa experiência de leitura sua, Marcelo, até como referência para o público, né, que leu o seu livro, como é que é essa experiência? Você lê todo dia? Você lê só no fim de semana? Você tem um planejamento de leitura? Como é que funciona na prática? Então, é complicado você manter as duas coisas, que igual eu não trabalho somente com livro, né? Eu trabalho no Centro de Acolhida Maria Imaculada, lá no CEAM, sou instrutor de informática. Que é um projeto social, isso, um né? projeto social. Atende 120 crianças, então é muita correria, já só o trabalho, né? Mas todo dia eu estou lendo alguma coisa, né? Então a minha atividade assim, de leitor é diária mesmo. Todo dia eu estou com um livro diferente. E sobre as referências, eu não só leio os livros que têm o mesmo gênero do meu que eu escrevo, né? Até porque eu estou escrevendo mais de outras coisas também, não é só o gênero romance policial, que é o nosso primeiro livro, que é o meu primeiro livro. Mas o meu catálogo, vamos dizer assim, de livros, passa assim por romances policiais, passa por fantasia, realismo fantástico, né? Então todos esses livros eu tenho que estar sempre ali lendo e tentando conseguir um tempo, né, para escrever, que agora estou escrevendo o segundo volume, né, da série do Marte. Você lembra de alguns autores que são de sua preferência? Sim. Algum título de livro que destaca para você? Sim, nacionais, eu estou lendo em alguma área de filosofia, assim, o Mário Sérgio Cortella. Estou lendo também mais uns do Padre Fábio de Mello, também estou lendo. E Monteiro Lobato, já li, que me conquistou, mas principalmente nacional que me conquistou foi Pedro Bandeira. O Pedro, né? Bandeira. Pedro Bandeira. Que é um escritor extraordinário, né? Muito. E já internacionais, né? Já li a J.K. Rowling, que é do Harry Potter. Fui nessa pegada ali também. Recentemente conheci Neil Gaiman, que é um autor também britânico, e até um livro que eu li recentemente dele, que é Oceano no Fim do Caminho, que é perfeito, é um realismo fantástico também, bem interessante, né? E outros, Mark Twain, a maioria, esses Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, que tem uma lição de vida pra gente, aquele livro que parece ser um livro infantil, mas que faz a gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida. Aqui no programa Sim para a Literatura, normalmente pedimos aos escritores para comentarem sobre suas experiências e suas práticas de escrita, para que sirva de referência para pessoas que assistem ao nosso programa e que têm a ambição de escrever e publicar livros. Veja o que o Marcelo diz. Então, a questão de inspiração, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que a inspiração, se a inspiração vier, ela tem que encontrar a gente trabalhando, né? Então eu sempre tento escrever o máximo que dá, né? Eu escrevo de madrugada, escrevo na hora do meu almoço, do meu trabalho, escrevo à tarde, depois que chego, né? E é difícil conciliar essa questão de escrita e leitura, né? Mas a gente tem que conciliar bem certo, porque é complicado você tirar um tempo do seu corre-corre, do dia a dia, da sua agenda pessoal, pessoal, para estar escrevendo. Mas todo dia eu escrevo uma coisinha, dou uma revisada naquilo que já escrevi, né? Busco também inspiração naquilo que eu estou lendo. Você tem base em livros que você leu para colocar no que você escreve? Isso, mas isso é natural nas natural, pessoas. Isso. E seguindo nessa mesma linha, Marcelo fala sobre a elaboração e a construção dos personagens do seu livro. O meu primeiro livro, que é uma série infanto-juvenil, né, o Macho Detetive, esse é o Sumiços Encrenqueiros, é o primeiro, né? E os personagens, o trio, na verdade, o trio de jovens detetives, né, foi baseado não só em mim, mas em algumas pessoas que eu conhecia. É uma caricatura de algumas pessoas, né? Igual o Martin, ele é inteligente, ele tem aquela questão de dedução, lógica, né, e para resolução dos casos. A Diana já é aquela menina mais que não se liga muito de quebrar unha, né? Aquela menina que faz acontecer mesmo. E já o Kleber não, aquele Kleber, que é o amigo do Martin, é aquele que
não liga para nada, a vida é uma grande brincadeira, né? Então essas pessoas são um pouco, esses três na verdade são um pouco de mim, né? Mas também são muitas pessoas que eu conheço. Tem alguém da vida real que leu o livro e falou, caramba, você me colocou aqui? Sim, tem sim. Igual a questão é uma leitura bem fluida, esse livro, e é escolar, né? Então o enredo todo se passa numa escola. Numa escola. Isso. E algumas coisas que acontecem no livro já aconteceu comigo, né? Algumas pessoas que passam pelo livro foram inspiradas, elas se reconhecem. Mas uma parte interessante também é o local, né? Que eu escolhi Soretama como o local, né? Porque eu sempre ficava imaginando, quando eu lia os livros, quando eu lia Sherlock Holmes, eu lia o Pedro Bandeira mesmo, ficava imaginando como que é possível, através do livro, você ir em outros países, né? Em outros lugares, ou até fora, na Lua, né? O seu universo da imaginação. E eu pensei, por que não trazer as pessoas para o Soretama? Mostrar o lado bom de Soretama, mostrar o que ele tem para oferecer. Na verdade, nesse livro é um Soretama meio fictício. Tem algumas ruas, tem alguns lugares, que é interessante para quem lê, né? Que já é da região também, né? Já conhece o local. É bom que sabe onde ele está indo, a imaginação flui melhor, né? Eu sei. E sobre a questão dos personagens, tem mais personagens. A questão que eu tive que fazer uma construção bem rígida diante dos personagens. Porque eu não queria só personagens sem vida. Eu quis criar uma vida para cada um. Eu fiz isso. Eu criei uma vida para cada um. Criei a questão da família, cada problema familiar que eles têm também, é natural das pessoas, né? Que normalmente interfere no comportamento da pessoa real. Da pessoa real. Normalmente verificamos que adolescentes e jovens costumam desenvolver 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Estão ligados no Zap, no Facebook e tentando conectar com outros ambientes, principalmente no mundo virtual. Para Marcelo Félix, esse jovem escritor, produzir a escrita envolve momentos de abstração e isolamento. É impossível, né? Tem gente que se dá bem fazendo essas coisas, estando conectada nesse mundinho aqui. Só que quando eu estou tanto escrevendo quanto lendo, eu gosto de ficar no mundo que ele está sendo me proposto, né? Então quando eu estou escrevendo, eu desligo tudo. Você se isola? Se isolo. Eu não consigo escrever ouvindo música. Sim, algumas músicas me inspiram a escrever, mas depois eu escrevo. Eu não consigo escutar música. Você está ouvindo, aí vem a ideia na cabeça, isso, né? Aí eu escrevo, né, em algum lugarzinho para depois trabalhar mais aquela ideia. Na reta final da nossa conversa, e claro, para conhecimento de vocês, nossos telespectadores, pedimos a Marcelo para comentar sobre a história que acontece no seu primeiro livro, Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros. Vamos acompanhar juntos. O primeiro livro, Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros, conta a história do Martin, que é o personagem principal, e ele está indo agora para o ensino médio, junto com o melhor amigo dele, que é o Kleber. Ele tem por volta de 15 anos, os dois. E o Martin também tem alguns problemas familiares, só mora com a mãe, que é a Luciele. E nessa introdução dele na escola, tudo é novo agora, escola nova, né? Ele tem cheio de medos ainda, como é que vai ser a recepção na escola? Será que eu vou estudar com o meu melhor amigo? Que é as coisas que passam na cabeça dos jovens mesmo. Lá ele conhece também a Diana, que depois se torna a melhor amiga dele também. E nesse primeiro livro, no primeiro dia de aula, o Martin encontra aqueles encrenqueiros, aqueles que praticam bullying, que é um tema bastante importante também na atualidade. Que é base para muitos conflitos nas escolas, né, Marcelo? E conflitos futuros também, depois que sai da escola, que aquilo reflete no ser humano que cresce. Né? Exatamente. O problema das crianças depois vira um problema dos adultos, né? E isso se torna uma coisa bastante séria. Então, nesse livro, depois do primeiro dia de aula, o Martin começa a encarar, vamos dizer assim, esses bagunceiros, esses encrenqueiros. Esse novo ambiente, essa nova realidade. Isso. E quando ele encara esses encrenqueiros, as pessoas, os outros alunos começam a olhar diferente para ele. Como é que você teve coragem de fazer isso se ninguém aqui teve coragem? E o mais interessante é que depois disso, logo em seguida, todos os encrenqueiros da escola vão desaparecendo de um a um. Eles são sequestrados de um a um. E com isso, o Martin fica sendo o maior suspeito. Aí ele tem que provar, junto com o Kleber, que ele não fez isso, encontrar esses alunos que estão desaparecidos, né? E provar mesmo que, nesse caso aqui, né, que a amizade vai além dos conflitos que tem na escola. Né? Isso aqui é só um livro de introdução mesmo, para conquistar as pessoas, apresentar os personagens mesmo, e também fazer eles se apegar aos personagens, porque igual tem uma questão bastante interessante sobre os personagens. Ok. O Martin, por exemplo, ele faz aniversário no dia 18 de abril. Então eu especifiquei tudo, data de aniversário, todas essas coisas, tudinho, foi tudo criado. Né? E por que 18 de abril? Em 2010,
eu tive uma irmã que faleceu num acidente de moto. E foi exatamente no dia 18, né? E eu escolhi para ser um uma data que marca para você. E agora me marca 2 vezes, porque eu escolhi essa data porque eu perdi alguém, mas agora eu estou ganhando alguém, né? Ok. Então essa é uma questão, acho que interessante para as pessoas que leem, mesmo que não saber disso que eu falei agora, né? Mas deixa as pessoas mais introduzidas naquele universo que eu criei. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. É com esse espírito de fraternidade que desejamos a todos vocês, seus familiares e amigos, um Feliz Natal, com energia e muita alegria nesse momento de confraternização. Saudações literárias e muito obrigado.